Bom, vamos dar uma olhada no nosso site. Tem um destaque do caso Vitória, aquela adolescente que foi assassinada na Grande São Paulo. Eduardo Esteves está acompanhando esse assunto e não existe investigação contra o pai da vítima. Pelo menos é o que diz a Polícia Civil de São Paulo, que desmentiu a informação de que Carlos Alberto Souza, pai da adolescente Vitória Regina de Souza, estaria entre os suspeitos do assassinato da menina. Ela foi encontrada morta em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. O diretor da polícia negou que o pai seja investigado. Ele disse que não existe investigação contra o pai da vítima. É o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, a Demacro. E o Luiz Carlos do Carmo foi quem falou hoje em coletiva de imprensa. Bom, o cativeiro pode ter sido encontrado. Segundo a polícia, ainda hoje vai ser periciado o local para onde provavelmente Vitória foi levada e mantida antes de ser morta. A polícia investiga se houve abuso sexual contra a vítima e se o sangue encontrado no carro era dela. Autoridades aguardam resultados desses exames. O DNA é demorado porque precisa ser feita uma descontaminação do material biológico encontrado no carro de um dos suspeitos. Ainda não está claro o dia exato em que Vitória morreu, segundo o delegado. No sábado, foi decretada a prisão temporária de Michael Antônio Sales dos Santos. Suspeito, Michael é dono do carro, o Corolla, que teria sido visto no local onde Vitória desapareceu. Teve uma contradição no depoimento, um dos fatores importantes para a prisão do Michael. Ele disse que havia passado a noite em casa com a esposa desmentiu essa versão. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que mais de uma pessoa participou do assassinato da adolescente. Para os investigadores, apenas uma pessoa seria incapaz de cometer esse crime com tantos detalhes, com tanta minúcia, digamos assim. Um dos suspeitos gravou o trajeto feito por Vitória antes de desaparecer. As imagens foram encontradas no celular de Daniel Lucas Pereira, segundo Luiz Carlos do Carmo, diretor da Polícia Civil. Ele falou isso em entrevista à Record. Para relembrar o caso, Vitória desapareceu no fim de fevereiro. Ela saiu do trabalho, pegou um ônibus, mandou mensagem para uma amiga, falou que estava com medo. Um Corolla, o carro do Michael, que está preso, passou pelo trajeto da jovem. Segundo a polícia, o carro teria perseguido a Vitória. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março com sinais de tortura. A gente está acompanhando esse caso e a repórter Eduarda Esteves pode trazer atualizações ainda nessa edição, ela que acompanhou essa entrevista coletiva. Bom, Leonardo Sakamoto e Raquel Landim estão aqui conosco. Boa tarde os dois, bem-vindos. Boa semana. Raquel, bom, desdobramentos de uma tragédia, de um crime horroroso e, é claro, com requintes de crueldade, com algumas notícias que pipocam aqui e ali. É claro que a gente ainda vai aguardar. O pai, por enquanto, portanto, não é investigado. É claro, vamos acompanhar o desenrolar das investigações, os depoimentos que são colhidos, as provas que são coletadas e para onde elas vão levar essa investigação. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Diego, eu não estou acompanhando muito de pertinho esse caso, A área policial não é minha especialidade. A gente vai precisar mesmo aguardar o que a polícia está encontrando sobre esses pontos. Eu estava de olho aqui na posse da ministra Gleisi Hoffmann. Vou passar a palavra para o Léo, porque eu não estou a par aí desse caso para falar com propriedade, não. Mas você, Sakamoto, boa tarde, bem-vindo e boa semana. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Bem, eu ia até aproveitar, porque acho que todo mundo tá desdobrando esse caso ainda. A gente tá sabendo aos poucos, a conta-gotas, o que tá acontecendo, envolvimento de namorado, envolvimento de ex-namorado, cita-se o padrasto, o pai, depois o pessoal fala que não tem a ver. E o interessante é que essa informação sai no mesmo dia que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou uma pesquisa visível e invisível à vitimização de mulheres no Brasil, né? E aí cai como uma luva a comparação entre os dois. Por quê? Porque a pesquisa reafirma uma coisa que a gente conta, as pessoas contam, os especialistas falam, o movimento feminista alerta, mas muitas vezes fundamentalistas religiosos e extremistas se negam que a maioria dos casos de violência contra mulheres, ela parte de quem? Parte de parceiros e ex-parceiros, né? 50% eram parceiros íntimos, que eram a fonte da violência contra a mulher,
26,8% de ex-parceiros, né? A gente, é claro, está ainda no processo de investigação, mas a polícia tem feito investigação, tem apontado, né, inconsistência nos discursos, né? Houve até detenção de parceiro, né, da Vitória, mas também 7,6% de amigos e conhecidos, 5,2% do pai, né? E 57% dos casos de violência ocorrem em casa, né? E apenas 11,6% na rua, outros 3,3% em bares e restaurantes, 2,3% no trabalho. Ou seja, as mulheres elas acabam sofrendo violência, né? Por aquelas pessoas que, em tese, elas poderiam confiar. No caso de Vitória, ela estava na rua, mas ela foi atingida, ao que tudo indica, por parceiro, né? Ou seja, está se discutindo, está se investigando, a polícia apontou, estão investigando aí no processo da causa, né, da violência, mas era uma relação que tudo indica, aponta, né, pelo menos os principais suspeitos estão com os parceiros, né? Então, é um ponto, eu acho que isso não é coincidência, a própria morte da Vitória, ela não é um fato isolado, ela não é uma distorção da curva normal, não é um ponto fora da curva, ela mostra o total desrespeito, né, à integridade, à dignidade das mulheres no Brasil. Né, inclusive por quem deveria, né, garantir a elas, né, tipo, o respeito por estar dividindo com ela, compartilhando com elas uma caminhada de vida. E aí, quem tiver interesse, o UOL soltou várias matérias a respeito dos dados dessa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vale a pena olhar, vale a pena dar uma checada, né? Você vai ver que o número de parceiras que sofreram, o número de mulheres que sofreram, quando elas sofrem violência, né? 39% quase foram 2 ou 3 vezes, não foi uma violência única, né? Quase 30%, quase 28% também dizem que foram agredidas fisicamente por parceiro e ex-parceiro íntimo, né? Então os dados são bastante estarrecedores. E se a gente for casar isso com outros dados que inclusive foram extraídos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, também organizado pelo Fórum, a gente vê que os dados envolvendo crianças e adolescentes, especificamente, apontam para a mesma coisa. Que as crianças e adolescentes, elas não sofrem violência, inclusive sexual, a maioria dos casos não é na rua, é em casa. As meninas sofrem violência sexual em casa por pessoas conhecidas que deveriam protegê-las e, pelo contrário, acaba explorando e acaba causando dor e sofrimento, Diego. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esses casos para lembrar para todo mundo que não são apenas casos pontuais, mas eles, na verdade, são um retrato e são, na verdade, paradigmáticos da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade incrivelmente e terrivelmente violenta e insegura para as mulheres. Ainda nessa edição, a repórter Eduarda Esteves vai atualizar o caso Vitória e também vamos ouvir o advogado do ex-namorado da Vitória, uma das pessoas que aparecem, né, como com possível envolvimento nesse caso. Daqui a pouquinho.